Agora vamos passar agora o tempo para a nossa professora da noite, né? Que é a nossa irmã Silvana, via Brasil. Ela está aí para compartilhar uma mensagem conosco. Então, irmãs, hoje nós vamos, né, compartilhar algo que, como diz, acho que desde que a gente entra na igreja ou quando a gente vem de uma família que tem alguma coisa, que conhece Cristo, que conhece Deus, né, que tem tem um mínimo da, vamos dizer, da essência da espiritualidade, a gente fala da oração, né? Cada um ora de uma maneira, né, de um jeito, a gente aprendeu, às vezes, de uma outra religião, de uma outra maneira, mas nós, na nossa igreja, sabemos a maneira certa de orar, né? E nós vamos falar um pouco sobre, né, o doce poder da oração, que foi um discurso do presidente Russell M. Nelson, né? E ele começa falando que nos dias em que está tendo muito computadores, que, né, que temos a tecnologia está aí assim, nossa, né, nos ensinando, nos ajudando e muitas vezes também a tecnologia, se a gente não souber usar, ela não nos ajuda, né? Então, ele fala que nós estamos falando frequentemente, o tempo todo, na verdade, nós estamos falando com alguém, né? A gente acorda, às vezes, já olhando no celular, já respondendo mensagem, a gente trabalha com o celular, com o computador, né? Então, ele fala que né, nós devemos orar de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial, que Ele quer nos testar e fortalecer-nos e ajudar-nos a alcançar todo o nosso potencial, né? E ele começa contando que ele esteve numa casa de repouso e ele conversou com uma mulher sobre a família e ela contou que ela tinha três filhos, dois deles visitavam ela constantemente, mas um delas ela não sabia absolutamente nada dele, nada. E isso entristecia ela, né? Porque ela não sabia desse. E daí ele fazendo uma analogia, né, sobre essa mãe, né, que tanto ansiava por ver notícias, né, desse filho, que fez uma analogia com o Pai Celestial, né? Que se uma mãe anseia tanto por saber de nós, né, do filho dela, que ela não sabia o que estava acontecendo, não sabia se tinha neto, se ele estava bem ou não. Imagine o Pai Celestial, o quanto ele anseia por, uh, por falar conosco, por saber, né, nos responder a nossas perguntas, por saber e quanto que ele anseia de nós falarmos com ele, né? Então, hoje em dia, eu gostaria que alguém poderia ler o que está na tela para mim, por favor? Ok, posso ler. Por meio da Pode. oração, podemos mostrar nosso amor a Deus. E ele fez com que isso fosse muito fácil. Podemos orar a Ele a qualquer momento. Não é preciso nenhum equipamento especial. Nem ao menos temos que carregar baterias ou pagar uma taxa de serviços mensal. Veja que maravilhoso é o poder da oração, porque nós não precisamos pagar nada, nós não precisamos entrar numa fila, nós não precisamos esperar, nós não precisamos simplesmente falar com o Senhor, né? Nós aprendemos, né, como orar. E aí, porque nós oramos, geralmente a gente, quer dizer, eu olhando para mim, a maior parte da minha vida, eu sempre orei ao Senhor pedindo, né? Pedindo, né? Outras vezes, assim, bem pouco, né? A gente agradece, né? E aí, muitas vezes, e na maioria das vezes, quando a gente tem algum problema, o que a gente faz? A gente questiona, né? Então, o Pai Celestial, ele nos ensinou como orar, né? Ele disse que nós devemos orar ao Pai Celestial em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Essa é a verdadeira ordem da oração, né? É, com as vãs repetições, a gente evitar das vãs repetições ou as recitações, assim, serem vistas só para os homens, né? Então, para os homens ver, eu vou orar alto para que as pessoas escutem, eu vou falar palavras maravilhosas para que eu me saia bem, né? Então, não é isso que ele ensinou que a gente tem que orar da maneira correta, né? E Mormon também ensinou seu filho, Moroni, que devemos orar com toda a energia de nosso coração, ou seja, né, nós devemos colocar é,
o mais puro dos nossos sentimentos quando a gente ora, né? A oração ela também pode ser intensificada pelo jejum, né? Ocasionalmente, quando é conveniente, né? Para que uma necessidade particular, né? Que não é aconselhado a gente estar fazendo jejum, vamos dizer, toda semana, né? Então, nós sabemos que quando há necessidade, ele pode ser intensificado com o jejum. Nós também podemos fazer oração em silêncio, né? No pensamento, né? Não, como foi falado ali, nós não precisamos estar em um determinado local. Bom, eu só posso fazer oração se eu for em determinado local, se eu estiver em determinado ambiente. Nós podemos fazer oração de várias maneiras, né? Frequentemente nós sabemos que o modo correto é nós nos ajoelharmos, mas nós podemos também fazer oração sentado, podemos fazer em pé, né? A posição física nossa é a parte menos importante, né, do que a submissão de Deus. Nós temos que ter sempre o intuito em nosso coração sobre a submissão de Deus, né? E ao encerrarmos a oração, dizendo em nome de Jesus Cristo, amém, é como quando nós ouvimos, né, uma oração de outra pessoa, nós dizemos também de um modo audível o amém, né? Então, essa significa assim, essa também é a minha oração, nós concordando com o que a pessoa falou. Então, nós aprendemos na igreja, né, desde que a gente entra, a maneira correta de fazer oração. Então, o próximo tópico fala quando orar, né? Então, quando orar? Se eu perguntar para vocês, a gente vai falar em várias maneiras quando orar. Mas, aqui um resumo bem resumido, eu pergunto para vocês, quando nós devemos orar? Né? Ali eu falei para vocês que tem as três, para pedir, para agradecer e para questionar, né? Então, existe uma escritura que diz assim: buscai diligentemente, orai sempre e sede crentes e todas as coisas contribuirão para o vosso bem, né? E oxalá a gente pudesse, né, ficar em constante oração com o Pai Celestial. A gente sabe que nesse mundo tribulado que a gente vive, a gente às vezes não tem condições, a gente tem os nossos horários que a gente fixou para que a gente não esqueça de orar, mas quem dera se a gente pudesse orar ao Senhor o maior tempo de nossa vida, né? O maior tempo de nossa existência, nós orarmos, né? Conversarmos com Ele. E a Alma, ela disse assim, aconselha-te com o Senhor em tudo que fizeres, Ele dirigir-te-á para o bem. Sim, quando te deitares à noite, repousa no Senhor, para que Ele possa velar por ti em teu sono. E quando te levantares pela manhã, tenha o teu coração cheio de agradecimento a Deus. Então, nós podemos orar ao Senhor em segredo, podemos orar regularmente em família, nas refeições, nas atividades diárias, né? Em resumo, nós somos um povo que ora, né? E o fato de Alma nos aconselhar, né? Que tudo que a gente for fazer, se nós colocarmos uma oração em nosso coração, em nosso pensamento, isso vai nos ajudar e muito, nos ajudar a gente a não errar, né? Nós somos falhos em erro, mas isso vai nos ajudar a não errar. Eu pedi para colocar a lei 10:30, né? Mas eu acho tão assim, eu achei tão bonito, porque acabou esse domingo a gente acabou cantando esse hino, então se puder colocar, para mim eu agradeço. Eu não sei se dá para colocar, não sei se está lendo, ou alguém pode ler? Eu posso colocar aqui, irmã Silvana. Eu deixei aberto no site da igreja. Uhum. Tá, então legal. Então, irmãs, enquanto vocês, eu acho que se for para escutar, eu acho que vai demorar um pouco mais. Então, talvez se alguém pudesse ler cada uma estrofe e tentar, acho que Ok, seria melhor. peraí, deixa Coloca eu. lá, cada um ler. Cada um pode ler uma estrofe. Ok. Eu posso começar então. Tão perto Beleza. a orar. Tá, Todos os. não dá para ver assim. Não tá conseguindo? Tô vendo. Isso. Eu tô vendo. Uhum. Ok. Ok. Tão perto ao orar, todos os dias, em todo lugar,
eu sinto meu Pai Celestial perto estar. A minha oração ele vai escutar. Sim, eu sei que ele perto está. Sei que bem perto está. Alguém? Por Luiz, você pode minha dizer? vida e bênção sem fim, e por meu amor, que é tão grande assim. A ele sou grato, pois cuida de mim. Sim, eu sei que ele perto está, sei que bem perto está. Posso orar ao meu Pai Celestial aonde quer que eu vá. Toda vez que eu precisar, sei que bem perto está. Próximo. Se- seja em alta voz, seja em voz alta ou em meu coração. O Pai Celestial ouve com atenção. Vou sempre por tudo sentir gratidão. Sim, eu sei que ele perto está. Sei que bem perto está. Obrigada. Então, eu queria agora que vocês leram e prestaram atenção, o que que vocês, escutando, né, as pessoas ler esse hino, ou, nossa, quando esse hino é tocado, eu me emociono. O que que vem no pensamento de vocês sobre o nosso Pai Celestial, sobre a parte de orar? Quando a gente ora, a gente se sente mais perto do Pai Celestial, né? Sim, Ah, mas, ah, en mi caso, yo cuando oro, de verdad me siento protegida. Siento que me cubre y que me arropa, a que me cuida. proteção mais perto do Pai Celestial, alguém quer falar mais alguma coisa das estrofes? Lica, dá licença. Sentimos conectada com o Pai Celestial. Conexão com o Pai Celestial, né? E é Sempre tem, uma, a gente pode falar, desculpa. é um agradecimento, é uma, quando a gente ora, é para agradecer e lembrar que é, somente para dizer para Ele que eu sei que você está perto de mim, Pai. E sermos gratas dele, saber que ele está sempre nos protegendo, até nas coisas pequenas, insignificantes. Ele está aí presente, até para estacionar um carro no estacionamento, buscando uma vaga, e você encontra uma vaga na frente, você fala, pô, é o Senhor. E eu preciso falar assim, obrigado por esta vaga no estacionamento, é uma coisa boba. Mas ele está presente até nas coisas Ô, pequenas. Lígia, quando eu morava com a Janaína, as vagas do carro lá eram limitadas, né? Mas, olha, não é coincidência, mas toda vez que eu ia para o templo, sexta-feira, uma sexta-feira à noite, que eu ia para o templo para ser oficiante, quando eu voltava, tinha uma vaga para mim. Não é E ali era coincidência. impossível ter uma vaga. Toda vez que eu voltava, eu encontrava uma vaguinha para mim. Parecia que o Pai Celestial tinha guardado aquela vaga sensacional. Ou então eu ia ter que deixar meu carro na rua. E não é uma coisa grande, É, é uma vaga de Não, cada uma de estacionamento, gente. Eu tenho certeza que cada uma de vocês tem uma experiência espiritual, né? Sobre a oração. Às vezes vocês estavam falando de estacionamento, mas muitas vezes eu atrasada ou precisava fazer alguma coisa, eu orava em silêncio e parece-me que os sinaleiros dava tudo certo a conexão de ficar tudo verde, sabe? Tudo verde. Quando eu estava chegando, ia ficando. Então, assim, para me chegar mais rápido. Então, quando a gente consegue. congelou, Lígia. Puxa, é dela, né? É. Não depende de nós. Estão me escutando? Congelou um pouquinho. Congelou um pouquinho só. Agora sim. Então, como eu falei, vocês escutaram que eu falei, todos nós temos uma experiência pessoal sobre a oração, né? Se a gente for deixar aqui, a gente vai falar a noite inteira, porque todos têm. E nessa experiência pessoal com o presidente Nelson, ele fala que quando ele estava com quase 40 anos de médico há mais de 40 anos, apareceu no consultório um senhor que estava com problemas, né? Ele estava depois dos exames e tudo feito, ele estava com 2 válvulas, né?
cardíacas bem lesadas, né? E que não poderia ser consertada, né? Não tinha como arrumar, né? Mas ele, com aquela fé dele, ele foi e ele insistiu com o presidente, né? E o presidente falou para ele que não era recomendável do jeito que ele estava, que uma estava bem ruim e a outra estava mais ou menos, não era aconselhável ele realizar a cirurgia, né? E ele ouviu isso com profundo pesar, né, desapontamento, mas ele teve outras consultas e um dia ele falou assim, até assim, ó, esse senhor disse para o presidente Nelson, ele disse, doutor Nelson, orei pedindo ajuda e fui guiado até você. O senhor não me irá revelar como consertar a minha segunda válvula, mas ele pode revelar a você. Então, diante disso, o presidente foi para casa, orou e acabou concordando em fazer a cirurgia. E mesmo no dia da cirurgia, após ele ter orado muito, ele ainda não tinha a resposta, ele não sabia o que fazer com esse homem. E quando eles estavam lá na sala de cirurgia, né, o assistente dele perguntou: o que você vai fazer? E ele disse: eu não sei, né? E foi interessante que diz que quando ele abriu uma válvula, viu como ela estava, né? E aí, quando ele foi abrir essa que estava bem terrível, ele escutou, né, no pensamento dele, dizendo: reduza a circunferência do anel. E é óbvio que não tinha como ele falou por um espartilho naquele tubo, não tinha como ele fazer. E aí veio na imagem, na cabeça dele, surgiu uma imagem com bastante clareza na mente, mostrando que eles poderiam dar alguns pontos aqui e ali e reduzir, assim, a circunferência que estava muito dilatada. E depois que a cirurgia foi terminada e todo mundo falou que foi um sucesso, o assistente disse foi um milagre. E o presidente respondeu para ele, né? Foi a resposta a uma oração. Então, não existe nenhuma oração que fique sem resposta. Às vezes, não é aquilo que a gente quer, ou não é naquele momento que a gente quer, mas todas as nossas orações, elas têm uma resposta, né? Então, eu vou pedir para ela passar o vídeo do meu filho que está na missão, do Helder Razeira, porque eu perguntei para ele, e daí, você tem algum milagre sobre a oração? Você tem alguma coisa? Ele falou, olha, mãe, eu não tenho milagres, eu tenho pequenos milagres. E aí, da maneira dele, ele vai falar para nós o que ele sentiu na missão sobre a oração. Se puder passar, então, o vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que vai estar passando isso, mas como a minha mãe pediu, realmente vou dar um testemunho sobre um pouco a oração, aqui como missionário. Então, eu, Helder Razeira, então, missionário, a gente precisa estar em constante proximidade com Deus e com o Espírito. Então, nós fazemos muita oração. Tem muitos horários do dia e momentos que nós realizamos oração. Mas algo realmente que eu sinto é que tem muitas vezes muitas dificuldades mesmo. E algo que eu sinto realmente, por mais que tudo esteja dando errado, o Senhor, pelo Espírito, está fortalecendo. Algo que eu senti muita proximidade, talvez foi do último discurso do Henry B. Eyring, do Testados e Fortalecidos, quando ele falou que ele sentiu muito ruim quando ele estava fazendo acho que era química e física, ou física e matemática, que ele não estava conseguindo passar, estava tirando notas um pouco ruins. Ele queria trocar de matéria, mas ele orou ao Senhor e pediu que o Senhor mostrasse, né, uma resposta. E o Senhor foi e abençoou ele, dizendo que ele estava junto. Então, aqui na missão, muitas dificuldades, muitas coisas, tendo que, batalhar, lutar para poder fazer. Mas, por meio da oração, realmente eu sinto que tem um empurrãozinho atrás, dando certo e o Senhor abençoando. Esta es. Entendi. Pues a tu papá que abre el portal, ¿ah? Te lavas las manos. Isso, ponga o. Mas para isso, para ser uma ferramenta útil para ele, ele precisa esquentar, bater, torcer e transformar em uma ferramenta. E o Senhor, ele sabe exatamente o quão ele tem que torcer e bater e esquentar. Por isso que ele vai até o nosso limite, muitas vezes. E eu sei que muitas vezes eu fui testado até o meu limite em algumas coisas. E eu consegui, vamos dizer, passar até. O Senhor me abençoou para que eu aumentasse o meu limite, minha resistência. Eu sei que por meio da oração, eu
pude entender que eu não estava sozinho e tudo aquilo tinha uma ideia e um processo. Era algo necessário que devia ser feito. Algo que ele estava me moldando para eu ser uma ferramenta útil mais tarde para ele. Então, eu sei que a oração me fortaleceu nesse momento. Eu senti, como o Elder Hank Piar falou, não estava sozinho, tinha alguém junto comigo. Então, é realmente esse meu testemunho que eu tenho um pouco sobre a oração aqui na missão, sobre algo que eu pude sentir o desejo e a força de Deus através do Espírito. Então, é isso que eu gostaria de deixar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a força esteja com todos vocês também aí. Tchau. Que lindo. Então, às vezes, o que acontece no processo da oração é que nós, como seres humanos falhos, né, e estamos aprendendo, nós não entendemos o porquê, vamos dizer, que o Senhor não nos responde rapidamente, como o Senhor não nos dá já a resposta que nós precisamos, né? E como ele falou, nós somos como se fosse nós estamos lá tem aquele exemplo do barro, né, na mão do oleiro, né, que nós estamos sendo nos aperfeiçoando, né, assim como ele falou, nós somos um metal, né, e às vezes o Senhor precisa, né, nos arrumar de um lado, pôr na fornalha mais um pouco, pôr na água, e a gente não entende, né, às vezes aí, muitas vezes, vem a revolta, vem o descaso, né, mas o que é importante é a gente entender o processo, né? E às vezes as respostas também não vêm como se fosse assim, né, um tapete vermelho estendido para nós, né? Ela vem indelével, ela vem no tempo certo, no tempo correto, né, de uma maneira que realmente nós precisamos. E se nós formos fazer uma avaliação em nossas vidas, todas as vezes que nós sentamos, nos ajoelhamos e oramos ao Senhor, a resposta chegou até nós, veio até nós. Não da maneira talvez que nós queríamos, né? Mas ela sempre chegou para nós, né? Então, o próximo tópico é perguntar ao Senhor, né? Então, eu acho que dá para colocar ali. Alguém pode ler para mim, por favor? Diva, tá desligado, Diva. Sim, mas é onde que está? Não estou vendo. Tá? Perguntar ao Senhor. Peraí. Gente. Ok. Senão... Agora estou vendo. Perguntar ao Senhor. Quando oramos, não devemos achar que podemos dar conselhos ao Senhor, mas devemos perguntar a Ele e ouvir seu conselho. A primeira oração de Joseph Smith deu início à restauração do Evangelho. Em 1833, ele recebeu a palavra de sabedoria. Depois de pedir conselho ao Senhor, a revelação que o presidente Spencer Will Kimball recebeu em 1978 sobre o sacerdócio veio após muito perguntar ao Senhor. A inspiração para a construção de templos menores veio ao presidente Gordon Hinckley depois de ele ter ponderado o assunto. Então, nesses exemplos aqui, né? Então, tem uma palavra aqui que diz assim, eu penso, cadê? Aqui em 1833, né? A palavra sabedoria, depois de pedir muito conselho do Senhor. A revelação ao presidente Kimball, em 1978, sobre o sacerdócio, veio após ele perguntar muito ao Senhor. Então, não foi assim, às vezes, perguntei agora e já veio a resposta. Provavelmente, né, essas pessoas, esses profetas, eles tiveram que orar, jejuar, perguntar, sabe, fazer a parte deles. E às vezes nós queremos as coisas para hoje, né? Para já, para ontem, né? Então, fala aqui que nas respostas e as orações, nós devemos orar de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial, que é a que vem na primeira lá, que foi colocado lá no primeiro tópico. Ele quer testar-nos, fortalecer-nos e ajudar-nos a alcançar todo o nosso potencial. Quando o profeta Joseph Smith estava preso na cadeia de Liberty, ele suplicou por auxílio. Suas orações foram respondidas com uma explicação.
todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Então, foi como o Helder Razeira falou, né? Que nós somos um metal e nós devemos deixar que a pessoa que sabe mexer com metal nos molde para aquilo, para a ferramenta que ele precisa, né? E conversando muito com o meu filho, ele falava sempre, né, na semana sobre as provações, sobre os limites e tudo. E aí agora ele está como secretário executivo do presidente, mas mesmo assim, né, ele falou, vou ter assim um descanso. Depois ele falou, mãe, eu só me enganei, porque tem bastante problemas para a gente resolver. Então são todos desafios que eu estou tentando sobrepujar e que eu sei que é para o meu bem, né? Então, assim, ele é uma pessoa responsável e tudo, ele fala, nossa, eu gosto tô dormindo mais tarde, às vezes, eu falei, não, você tem que dormir no horário certo, mas são coisas, assim, que para ele, no momento, ele sabe e ele conseguiu entender que o Senhor, ele está nas mãos do Senhor e que o Senhor sabe o que é melhor para ele, né? Ele falou, eu gostaria de estar no campo, mas agora eu entendi que eu preciso estar aqui, porque eu preciso aprender sobre isso. E daí está sendo mais fácil para ele, né? Então eu vejo que quando nós oramos ao Senhor, Ele sempre nos responde, mas nós temos que entender o nosso tempo, o tempo do Senhor, não o nosso tempo, né? Então, no último tópico fala que o hino, né, também é uma oração. Aí diz assim, o Senhor disse que o canto dos justos é uma prece para mim, né? Então eu acho bem legal e interessante que é colocado lá no nosso grupo, né, na semana um hino, né, para que a gente possa se deleitar com o hino, ponderar sobre esse hino, né? E para terminar essa aula, né, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês, né? O que é para vocês, né, se vocês puderem me responder assim numa frase, que nós já estamos o horário extrapolado, mas assim, o que é para vocês, numa frase só, qual é para vocês o doce poder da oração? O que seria para uma frase para vocês? O que vocês interpretariam quando alguém falasse assim, o que é o doce poder da oração? O que vocês diriam? Para mim é um bálsamo. Bálsamo, bem legal. Né? Uma irmã falou, que eu achei bem interessante, ela disse, saber que não estamos sozinhos. Alguém tem mais alguma frase? A gente se sente pertinho do Senhor, a gente se sente, né, como se estivesse na mão do Senhor, protegido. Uhum. Proteção, isso é bem interessante. Proteção. Tem vezes que passamos por alguns desafios e parece que naquele momento da oração sentimos uma certa paz. E aí é como se o Senhor tivesse nos dando aquele abraço, nos carregando, o que seja, não, mas Ele está lá presente e nos dá muita paz. Eu Então, posso o que falar? você Eu falou? acho. Claro, pode. Fala, minha amiga, claro. O que eu sinto que a oração é a forma mais presente, mais maravilhosa que nós temos de conversar diretamente com Deus. É o nosso momento de falarmos com Ele. E ele vai sempre estar nos ouvindo. Então, para mim, se alguém me Sim. perguntar, eu digo, é um momento especial onde eu posso conversar com meu Pai Celestial e eu posso sentir que Ele me ouve, né? E através desse momento, eu ser curada, eu ser acolhida, as minhas dores, os meus fardos se tornarem um pouco mais leves. Não, muito obrigada, irmãs. Realmente é tudo isso que vocês falaram, e eu entrando assim, como a Lígia falou, um bálsamo, é algo que nos deixa leve, que nos dá paz, né? A gente saber que a gente às vezes está naquela tribulação, naquele tormento, naquela tempestade, e a gente saber que não estamos sozinhos, que tem alguém que está ali nos ouvindo, nos apoiando, e a gente tem que procurar entender e compreender
que não é no nosso tempo, né? A gente não questionar, e sim perguntar, Senhor, por onde eu vou, né? Por onde eu posso caminhar para que meu fardo se torne leve, ou que eu posso aprender com o que eu estou passando, né? Que nós possamos ser pessoas que falem com o Senhor para mais agradecer, né? Pedir algumas coisas e não questionar, né? Porque o Senhor, Ele sabe o que Ele faz, né? Então, é que eu gostaria de deixar essa aula com vocês, né? E que me ajudou muito, muito mesmo a entender e compreender coisas que eu passei há uns meses atrás e eu não entendia, mas eu posso testemunhar para vocês que eu consegui não murmurar, eu consegui não questionar. Eu simplesmente só falava, Senhor, se eu tenho que passar, dai-me força. Então, para mim, foi uma grande lição nos últimos 2 meses que eu passei por muitas tribulações, tanto física como, né, até mental e espiritual, porque acaba atingindo a gente, mas eu consegui agradecer mais do que questionar e de me revoltar. Não me revoltei. Então, para mim, foi um testemunho muito, muito forte da presença do Senhor comigo nos piores momentos que eu achava que eu estava passando, o Senhor estava ali. Como disse o Helder Razeira, aquele empurrãozinho. Vai, fé a cada passo. Então, eu deixo essa aula em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada. Tem um vídeo rapidinho, bem curtinho. Vou anotar aqui. Que isso vai nos ajudar com as orações. Bom demais, irmãos meus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito. E vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isso era para completar, Silvana, a sua aula, sobre como mantemos a armadura de Deus através da oração. Tá no... Obrigada. Ficou muito bom. Fala Obrigada. aí que nós temos que estar protegidos com a armadura de Deus. Tá? Bem Então, isso. E a muito oração, obrigada. eu gostei nesse discurso que ele falou que a oração a gente não paga um carnê para fazer ou a gente tem que ficar na fila, né? Nós não temos, é simplesmente tão fácil, é tão limpo, é uma conexão tão limpa entre o ser humano e o Pai Celestial, que nós não precisamos assim, nossa vida, olha, né? É muito bonito isso, eu gostei muito, isso ficou muito na minha cabeça. É tão fácil, acho que por ser tão fácil que muitas vezes a gente não faz, ou muitas pessoas não fazem, né? Mas é muito fácil. É muito fácil a gente falar com o Senhor com reverência, com respeito e aguardar o que Ele tem para nós, né? Isso é muito legal, muito bonito. E vem minha gata. Desculpe, gente, mas minha gata, eu não sei, eu não posso falar com ninguém. A da minha Obrigada, irmã é assim Silvana. também.
Obrigada, Silvana, por sua aula e agradeço também a nossa assistente, a Isabela, e ela estava um dia bem corrido, mas ela pôde encontrar tempo para te pra ajudar, né, nessa apresentação. Obrigada, tá?